Boa tarde. Então, normalmente eu faço as transmissões, né? A gente grava as pregações no culto presencial, mas hoje não vamos ter culto presencial, então eu vou estar pregando hoje agora, através dessa transmissão, a 22ª pregação da série Família Criada por Deus, onde estamos na segunda temporada, falando sobre edificando o casamento. Essa é a 22ª pregação dessa série. E o nosso assunto hoje é sexo, cultura e igreja. Hoje e semana que vem, no culto presencial, vamos estar falando sobre sexo. Estamos numa série sobre família, mais especificamente falando sobre casamento, e também falando sobre como edificar o casamento. Tanto hoje quanto semana que vem, vou tentar mostrar resumidamente como que o sexo é importante para a edificação do casamento e tudo isso de acordo com a palavra de Deus. Então vamos ler a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 7, versos 1 a 5. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 a 5. Nós já passamos sobre esse texto nessa série e vamos voltar a ele para olhar outras perspectivas desse texto, né? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 7, versos 1 a 5. Diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Até aí hoje, vamos fazer uma oração, pedir a ajuda do Espírito para que a palavra de Deus fale aos nossos corações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, eis aqui a Tua palavra, fale aos nossos corações, grava as Tuas palavras no nosso coração, para que não pequemos contra o Senhor. Abre os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da Tua lei, as maravilhas da Tua palavra. Que Teu Espírito me ajude a ser simples, objetivo, prático e que o Teu Evangelho seja exaltado através dessa pregação e tudo isso para a glória do Senhor. Tanto hoje quanto a semana que vem, nós vamos estar vendo o que Deus nos fala nesse texto. Embora o meu foco hoje é no aspecto do verso 1. Nós vamos ficar no verso 1 hoje. Antes disso, eu sei que não é comum, né, nós vermos uma pregação com o título tendo sexo, né? E o título da pregação hoje é Sexo, Cultura e Igreja. E eu listei aqui alguns motivos pelo qual nós devemos falar sobre sexo nas nossas igrejas, nos púlpitos das nossas igrejas. Antes, 3 observações, 2 observações e uma indicação. A primeira observação é que para falarmos de sexo no casamento, nós poderíamos partir de vários textos da palavra de Deus. Mas à medida em que eu expor hoje e a semana que vem, vocês vão entender por que eu escolhi esse texto de 1 Coríntios 7 para basear o assunto. Segundo, o meu foco ao falar sobre sexo, tanto hoje quanto a semana que vem, é que quando eu falar a palavra sexo, eu vou estar me referindo especificamente ao ato sexual, né? A relação sexual. Por que eu digo isso? Porque nós poderíamos tratar do sexo de uma forma muito mais ampla, né? Claro que poderíamos, então, usaríamos melhor a palavra sexualidade, mas poderíamos também usar a palavra sexo. Então, tanto hoje quanto a semana que vem, se nós estamos falando sobre edificar o casamento e cuidar do casamento, nós vamos falar especificamente sobre o ato sexual em si. Terceira e uma indicação é que nós já pregamos sobre sexo nessa série. A 9ª pregação dessa série é Sexo para o Casamento, onde eu busquei mostrar resumidamente o que a palavra de Deus diz, que o sexo é para o casamento. Deus criou o sexo para o casamento e qualquer tipo de ato sexual fora do casamento, ele é pecaminoso. E eu quero indicar também uma série, a série Deus, Sexo e Família, da Igreja Esperança de Belo Horizonte, pastor Guilherme de Carvalho. Eles também estão em uma série sobre família, né? O tema da série deles é Deus, Sexo e Família. E eu indico no canal deles porque eles
principalmente eles, estão falando da sexualidade de uma forma um pouco mais ampla do que eu vou falar especificamente aqui nessas duas pregações. Então, como repetindo, vou falar propriamente sobre o ato sexual, mas lá eles tratam de forma mais ampla a questão da sexualidade, e eu tenho acompanhado a série todos os domingos e indico aos irmãos da igreja para quem ouvir essa pregação. Então, como eu disse, eu enumerei algumas razões pelas quais nós precisamos falar sobre sexo na igreja. Não pode ser um assunto tabu. E eu começo com uma citação. Existe um dos livros que eu tenho lido, Antes de Dizer Sim, do Jaime Kemp. Ele é pastor e doutor em Ministério da Família, missionário do Brasil desde 1967. Na introdução do seu livro, Antes de Dizer Sim, que é um livro voltado para preparar, basicamente, vamos dizer assim, um curso de noivos, né? Para os noivos, o que eles precisam saber antes de dizer sim. Olha o que ele diz na introdução do livro. Posso dizer, sem medo de errar, que pelo menos 30% de todos os casos de aconselhamento que oriento tem algo a ver com desajuste na área sexual. Mesmo vivendo em uma sociedade saturada de sexo, há poucos casais que iniciam a vida conjugal com conhecimento adequado nessa área. A informação que o jovem recebe através da TV e do rádio, de jornais, revistas, livros, da internet, da escola e de outros meios de comunicação é simplesmente inadequado para, uma vez casado, desfrutar da relação harmoniosamente. Além disso, os pais, infelizmente, não estão orientando seus filhos a respeito dos propósitos de Deus para o uso da sexualidade. A falta de educação sexual correta leva muitos casais a não ser sinceros sobre as dificuldades que encontram no casamento. E isso seja um com o outro, né, com o próprio cônjuge, ou também no momento do aconselhamento pastoral. Então ele diz aqui, ele trabalha muito nessa área de aconselhamento, que pelo menos 30% de todos os casos que ele aconselha, os problemas do casamento envolvem, né, a área sexual. Então eu listei aqui 6 razões pelas quais devemos falar sobre sexo na igreja. A primeira é porque Deus deixou instruções claras sobre sexo nas Escrituras. Então sim, a Bíblia fala claramente, irmãos, é isso que vamos buscar ver. A Bíblia fala claramente sobre sexo, sobre sexualidade, né? Há quem ache que a Bíblia não trata do assunto, mas eu vou te dizer que de Gênesis a Apocalipse ela fala muito e fala de forma muito clara sobre sexo. E conforme Paulo em Atos capítulo 20, verso 26 e 27, despedindo da igreja de Éfeso, ele diz para a igreja que proclamou para eles toda a boa vontade de Deus ou todo o conselho de Deus. Então, como pastor e como liderança de igreja, nós precisamos anunciar para as pessoas, para os cristãos, a respeito de toda a vontade de Deus, de todo o conselho de Deus, de tudo que Deus fala na sua palavra. E o sexo é um desses assuntos. Razão número 2. Se você pesquisar matérias falando sobre as principais causas para o divórcio, na maioria delas vai ser citado sexo ou intimidade. Algumas listas que você encontra na internet vai vir a palavra intimidade. Mas se você estuda e vê a lista, essa palavra intimidade está se referindo à área sexual, à relação sexual do casal. Então, é claro para muitas pessoas, psicólogos e todas as áreas dos saberes, que é um dos motivos que mais leva ao divórcio, problemas na relação sexual. Terceiro motivo, pais cristãos não têm ensinado seus filhos a respeito dos propósitos de Deus para o uso da sexualidade. Pais cristãos não têm sabido orientar os seus filhos a respeito da sexualidade. É um tabu muito grande para os pais cristãos. E como é um tabu muito grande para os pais cristãos, eles não sabem orientar os seus filhos. Conectado à razão número 4, qual que é parte do motivo pelo qual os pais cristãos não sabem orientar os seus filhos a respeito da sexualidade, a respeito da vontade de Deus para o sexo? É que as igrejas não têm falado sobre isso. Esse assunto do sexo na igreja ainda é um tabu. Ainda é um assunto que, assim, espinhoso, que não se gosta de tratar. E eu faço essa pergunta para você: qual a última pregação que você se lembra em que no título, pelo menos, da pregação vinha a palavra sexo? Então, até mesmo quando é falado sobre, é com muito estereótipos, de forma bem rasa, sabe? O pastor Mark Driscoll, no seu livro Amor, Sexo, Cumplicidade e Outros Fazeres a Dois, ele diz assim, olha como que ele resume bem. A maior parte da instrução sexual dentro da igreja é inadequado. Fora dela, a maior parte é pervertida. Então olha como o pastor Mark Driscoll resume. A maior parte da instrução sexual dentro da igreja é inadequada. Né? Às vezes não é nem mesmo bíblica, não é pautado biblicamente. E fora dela, a gente sabe, não é segredo para ninguém, é pervertido o assunto. Né? A quinta razão.
a discussão sobre sexo sempre moldou e transformou as sociedades ao longo da história. Se você estuda a história da sociedade, você vai ver que um dos assuntos ou uma das coisas que mais influencia a sociedade, né, e as transformações da sociedade é o assunto sobre sexo, sobre sexualidade. Um exemplo disso é as mudanças que nós temos visto na nossa geração nos últimos, vamos pôr aí, nos últimos 15 anos. E às vezes nem isso, nos últimos 10, acho que eu posso dizer assim. Então as mudanças que esse assunto de sexo e sexualidade tem gerado, essas transformações que tem gerado na nossa sociedade, é para nos mostrar que não só na nossa geração, mas em toda a história da humanidade, o assunto do sexo, da sexualidade, sempre foi relevante e sempre fez parte das grandes transformações da sociedade. O sexto e último motivo é que por esses e outros motivos, né, basicamente um resumo, por esses e outros motivos, inconscientemente ou conscientemente, os cristãos são moldados pelo que a cultura ao nosso redor ensina sobre sexo. Então, consciente ou não, por causa dessas razões que eu dei antes aqui, os cristãos, a maioria esmagadora deles, infelizmente são moldados pelo que a cultura ensina e diz a respeito de sexualidade e não pelo que a palavra de Deus nos diz. Nós sempre, e detalhe, tá? Nós sempre somos moldados, consciente ou inconscientemente. Não existe neutralidade. Ou você é moldado pela palavra de Deus, ou pela cultura ao seu redor. Então, se existe um assunto, qualquer assunto, não apenas a sexualidade, mas se existe um assunto da vida em que você não tem certeza absoluta de que o que você pensa a respeito desse assunto é pautado na palavra de Deus, é moldado pela palavra de Deus, então, com certeza e sem medo de errar, eu digo para você que você é moldado pela cultura. Porque não tem neutralidade, não tem em cima do muro. Ou você é pautado pela palavra de Deus, ou você é pautado e moldado pelo que a cultura ensina. E o que nós temos visto, eu quero te mostrar especificamente nessa pregação, é que a igreja e os cristãos têm sido moldados pela cultura e não pela palavra de Deus. Então, vou começar a ver por esse texto em que já acontecia isso e continua sendo realidade em nossos dias. Vou ler novamente o verso 1 de 1 Coríntios capítulo 7. Diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque mulher? Pois bem, vamos ficar nesse verso 1 aqui, eu quero te explicar o que esse simples verso, qual o conteúdo, o que está dentro desse pequeno verso da palavra de Deus. A versão que nós usamos na igreja, porque nós temos lido a Bíblia juntos, é a NVI. E na versão NVI, a frase é bom que o homem não toque mulher, ela não vem entre aspas, mas deveria. Tem outras traduções que essa frase já vem entre aspas. Por quê? Porque em 1 Coríntios, essa não é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve para essa igreja. Então, resumindo todo o contexto do livro de Coríntios, uma família havia contado para o apóstolo Paulo os acontecimentos dessa igreja, o que havia acontecido nessa igreja, né? Os problemas, principalmente os problemas que estava tendo da igreja. Além do que essa família contou, a igreja também havia escrito uma carta para o apóstolo Paulo questionando sobre vários dos assuntos que eles tinham dúvida ou que eles tinham questionamentos. Se você não sabe, a igreja da cidade de Corinto foi plantada pelo apóstolo Paulo. Está relatado lá em Atos capítulo 18. Paulo ficou, se não me falha a memória, um período de 1 ano e meio ou 2 anos, agora minha memória falhou, na cidade de Corinto, e ele pregou o evangelho lá. E depois deixou outros líderes, né, dirigindo e treinando outros líderes nessa cidade. Então, o apóstolo Paulo recebe tanto notícias a partir de uma família, a família de Chloe, tanto uma carta com vários questionamentos. Então, o que Paulo vai fazer em 1 Coríntios? Ele vai tratar dos problemas, ele vai corrigir os problemas da igreja e ele vai também responder os principais questionamentos que essa igreja tinha. E um desses questionamentos é o que esse verso 1 nos mostra. Ele diz assim, quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, e aí ele vai começar agora, e isso, a estrutura do capítulo é assim, do livro é assim, resumir em uma frase, por exemplo, os questionamentos que a igreja apresentou. E o primeiro questionamento é esse, entre aspas, como se ele estivesse dizendo assim, agora eu vou tratar dos assuntos que vocês me falaram. Primeiro deles, vocês me disseram, vocês me escreveram que é bom que o homem não toque em mulher.
A igreja de Corinto, ela era uma das grandes, a cidade de Corinto era uma das grandes cidades do mundo grego na época. E havia vários templos de vários deuses lá na cidade de Corinto. E um desses templos, diz os historiadores, era o templo da deusa Afrodite. E dizem alguns estudiosos que nesse templo havia 1.000 sacerdotisas que aos finais da tarde desciam até a cidade e vendiam seus corpos, cultuando dessa maneira o sexo. A cidade de Corinto, se você pode pesquisar, era conhecida pela sua luxúria. Era, vamos dizer assim, a cidade do sexo, né? Era uma das cidades do sexo. E parte dessa influência dizia respeito ao templo da deusa Afrodite, que era uma deusa que parte do culto de adoração a essa deusa era incluído o sexo. Então, só para você ter uma ideia, eu vou desenhar para você. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos louvor, nós temos oração, nós temos leitura inicial da palavra de Deus, nós temos oração, nós temos louvor e temos a pregação da palavra de Deus. A nossa liturgia, a estrutura do nosso culto é simples dessa forma. No templo da deusa Afrodite, uma das coisas que fazia parte da liturgia do culto era o sexo, né? Então sacerdotisas faziam sexo com outras pessoas e cultuavam dessa forma. Isso não era só específico em Coríntios, no Antigo Testamento nós temos exemplos disso também. Até mesmo, por exemplo, lá na época de 1 Samuel, o povo de Deus chegou a começar a praticar isso também, misturando com o culto ao Senhor. Pois bem, Paulo então planta essa igreja nessa cidade, uma igreja nasce, começa a crescer, e como toda igreja saudável, começa a ter problemas na igreja. Porque uma igreja saudável, ela é cheia de problemas, porque ela é feita de pecadores, né? Então vamos lá. Imagina então nessa cidade, que era conhecida pela sua luxúria, pela adoração e cultuação usando o sexo, uma igreja cristã. Então, grande parte das pessoas, se não todas as pessoas que se converteram ao evangelho, vinham de uma vida influenciada por essa cidade, né? Então, vários aspectos, 3 coisas começaram a influenciar a igreja e gerar esses problemas. Número 1, havia filosofias na época que ensinavam coisas contrárias ao evangelho. Havia a imoralidade sexual, que é a grande imoralidade sexual da cidade, como eu disse. Inclusive o capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo trata disso. E também havia já, nessa época em que Paulo escreve a carta, falsos mestres que ensinavam falsos ensinos já dentro da igreja. Então falsos mestres e falsos ensinos dentro da igreja não é novidade, tá? Se você acha que nos nossos dias isso não deveria acontecer, acontece desde o início da igreja. Então já havia essas 3 coisas. A influência da filosofia grega da época, a influência da grande moralidade sexual da cidade e a influência dos falsos ensinos e falsos mestres que já começaram a surgir dentro da igreja. O que levou as pessoas dentro da igreja a desenvolver esse entendimento. É bom que o homem não toque mulher. O que esse verso, essa frase nos revela? Havia já um falso ensino dentro da igreja que dizia que não era bom que o homem tocasse mulher. E esse tocar em mulher é ter relações sexual com uma mulher. E detalhe, talvez você diga assim, Lucas, eles ensinavam isso para os solteiros. Não, eles ensinavam isso para os solteiros, que era bom que o homem não tocasse mulher, não tivesse a relação sexual com mulher, mas também estavam dentro da igreja ensinando isso para os casados. De forma que não era apenas os solteiros encorajados a não ter relação sexual, o que seria bom, né? Nós também na igreja fazemos isso. Mas eles também estavam ensinando isso para casados, de forma que eles estavam dizendo, até mesmo para casados, pessoas casadas, que era bom que o homem não tivesse relação sexual com uma mulher, nem mesmo se ela fosse a sua esposa. E eles faziam isso, ensinavam isso em nome de uma santidade superior. Então eles acreditavam, como eu disse, repetindo, influenciados pelas filosofias gregas da época. Eu vou te dar mais detalhes disso aqui agora. E também em oposição à grande imoralidade sexual. Então, para você entender, imagina você numa cidade onde o sexo é parte da adoração a outros deuses, onde a imoralidade sexual rola solta. Então, os cristãos, as pessoas vão e se convertem, e é natural, ainda acontece hoje, o ato de que, tipo assim, aquilo que era pecaminoso, a gente vai para o outro extremo de não querer isso. Então, era ensinado, e era um falso ensino, de que
era bom que as pessoas não tivessem relação sexual, tanto solteiros quanto casados, porque eles falavam isso em nome de você ter e manter uma santidade superior e tudo mais. É isso que está contido nessa frase, quando Paulo diz que vocês escreveram para mim que não é bom que o homem toque mulher. Ou seja, a igreja de Corinto já estava tão influenciada por essas coisas que eles escreveram para Paulo, dizendo para Paulo que era bom que o homem não tivesse relações sexuais, seja solteiro ou casado. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, isso não acontecia só em Coríntios. Paulo vai dizer para Timóteo que nos últimos tempos, 1 Timóteo capítulo 4, versos de 1 a 3, ele diz que falsos ensinos entrariam no meio da igreja, nós sabemos que já estava na sua época, e um dos detalhes que Paulo diz para Timóteo que ia acontecer, que já estava acontecendo, é que um desses falsos ensinos proibia o casamento. Verso 3 de 1 Timóteo capítulo 4. Então, não só em Corinto, mas já em Éfeso, na cidade de Éfeso, também já havia esses falsos ensinos proibindo o casamento, proibindo a relação sexual. Pois bem, isso já estava lá no início da igreja. No desenrolar da história da igreja, isso não mudou. Pelo contrário, isso só foi afetando ainda mais a igreja. Como eu disse para você, a filosofia grega, né, que já existia antes mesmo de Cristo, surgiu, né, os filósofos gregos antes de Cristo, ela tinha uma visão de mundo onde eles acreditavam que existia praticamente, vamos dizer assim, dois mundos. Existia o mundo superior e existia o mundo inferior. O mundo superior era o mundo das ideias, era o mundo do espírito. E o mundo inferior era o mundo da matéria, daquilo que é físico, que é palpável. Então a filosofia grega acreditava que a matéria era ruim. Tudo que era material, que era palpável, era pervertido. Tanto que eles acreditavam que um Deus mau havia criado a matéria. E eles ensinavam que para você alcançar o plano superior, você tinha que aprender a ignorar, vamos dizer assim, né, a matéria e suas perversões. Essa filosofia gerou, vamos dizer assim, o que nós conhecemos hoje, podemos estudar, gerou o gnosticismo. E só para você ver, olha a definição de gnosticismo. O gnosticismo pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e que por isso a vida na Terra era apenas uma forma maléfica usada para aprisionar o espírito humano e que o bem só seria alcançado em um nível espiritual. Então, o gnosticismo, que é o desenvolvimento dessas filosofias gregas, que eu já disse, que influenciou a igreja no início, acreditava que existia dois mundos, o mundo do espírito e o mundo da matéria. Tudo que dizia respeito à matéria era mal e que era apenas um mal necessário, que a gente tinha que, infelizmente, conviver e que o propósito da vida era a gente buscar essa vida mais espiritual. Pois bem, o Mark Driscoll diz assim no seu livro: tal raciocínio levou muitas pessoas a enxergarem no corpo material uma prisão maligna que abrigava a mais pura alma. Uma vez que a sexualidade é cheia de paixão e de contato físico, os cristãos que estavam mergulhados no raciocínio platônico começaram a ensinar que a paixão e a sexualidade eram inerentes ao pecado. A visão do sexo como indecência muitas vezes reduz o sexo a um meio infeliz pelo qual ocorre a procriação. Então, esse pensamento de que a matéria é má influenciou a igreja e levou cristãos a achar que tudo que dizia respeito à matéria era ruim. O que levou eles a ensinar na igreja que, por exemplo, o ato sexual não era bom e que era um mal necessário apenas para a procriação, apenas para gerar filhos e continuar, vamos dizer, a espécie. Olha o que um filósofo do 5º ano antes de Cristo, Ocelo Lucano, olha o que ele disse: temos o intercurso, que é a relação sexual, não para o prazer, mas para o propósito da procriação. Os órgãos sexuais foram dados ao homem não para o prazer, mas para a procriação. Resumindo, a filosofia grega influenciou a igreja e levou cristãos a acharem que o sexo era um mal necessário apenas para gerar filhos, né? Apenas o sexo é um ato que você tem que fazer sem prazer, sem nada, apenas para gerar filhos, né? Apenas para dar à luz a filhos.
E deixa eu te mostrar como que esse pensamento influenciou a igreja. Começou em Corinto, em Éfeso, mas se espalhou pelo longo da história da igreja e afetou os primeiros pais da igreja, os primeiros grandes líderes da igreja cristã. E aqui eu cito alguns exemplos que o Mark Driscoll dá no seu livro. Tertuliano, entre 1155 e 220 d.C., e Ambrósio, entre 340 d.C. e 397, eles diziam preferir a extinção da raça humana à relação sexual frequente. Então olha pra você ver, um dos líderes da igreja ensinava que era melhor a extinção da humanidade do que a relação sexual frequente. E isso eles ensinavam na igreja. Orígenes estava tão convencido dos males do prazer sexual que usou uma faca para se castrar. Olha o nível que o líder da igreja chegou. Ele acreditava tanto que o sexo era ruim que ele mesmo se castrou. João Crisóstomo dizia que Adão e Eva não podiam ter relações sexuais antes da queda. Ou seja, o que ele ensinava? Que o ato sexual era fruto da queda do homem, ou seja, fruto do pecado. Jerônimo acreditava ainda que o marido era culpado de adultério quando se lançava em paixão irrestrita pela própria esposa. Olha o que ensinavam na igreja. Que a relação sexual com a própria esposa caracterizava o pecado do adultério. Agostinho costumava aconselhar os casais a não praticarem um ato sexual e se referia ao sexo como uma forma de luxúria animal. Tomás de Aquino ensinava que o sexo só era permitido para os propósitos de procriação. Percebe como que é a mesma coisa que os filósofos ensinavam. Qualquer coisa que fosse além desse dever era imoral. Ou seja, qualquer coisa além do sexo para a procriação era pecado. A Igreja Católica, no desenvolver da sua história, ensinava, seguindo a tradição de Tomás de Aquino, alertava que a relação conjugal entre marido e mulher só pode ser justificada como matéria de dever, jamais como matéria de desejo. Ou seja, o casal só poderia fazer sexo porque era um dever para a procriação e jamais porque simplesmente estavam com vontade de fazer sexo. O ponto de vista da Igreja Católica durante a Idade Média dizia que o amor sexual dentro e fora do casamento era perverso. No século V, os padres foram proibidos de se casar, como fruto dessas filosofias. Os padres inquiriam os confessores sobre os detalhes sexuais mais íntimos e tentavam controlar a frequência, as posições e as sensações do sexo conjugal. Isso afetou até mesmo o confessionário, a forma como os padres ouviam as confissões dos seus fiéis. Padres eram instruídos a ficar perguntando ao fiel frequência, posição e ensinar para eles que eles deveriam evitar ao máximo e apenas terem sexo para procriação. E antes que talvez você católico esteja ouvindo, diga, não, isso é mentira, é só pesquisar a história. Por exemplo, existem duas matérias da Mari Del Priore, historiadora, e ela não é crente, tá? Que ela mostra isso. Então, se você estudar a história, você vai ver que isso não é papo de evangélico, isso de fato aconteceu na história da Igreja Católica. E também, para você evangélico, por exemplo, que não entende, deixa eu abrir um parênteses aqui. Por mais que hoje nós somos protestantes, ou seja, nós temos várias coisas, a grande esmagadora maioria das coisas nós diferimos, as grande esmagadora maioria das doutrinas nós divergimos dos católicos, né? Então não cremos nas doutrinas do catolicismo romano. Mas, se hoje, em pleno século XXI, somos protestantes, nós não podemos ignorar e dizer, ao olhar para a história, que a Igreja Católica não é história, a nossa também história. Então, apesar de, a partir da Reforma Protestante, nós termos desvinculado da Igreja Católica Apostólica Romana, se somos cristãos hoje, esse período da Igreja Católica faz parte da nossa história, então nós também podemos olhar para trás e encarar como um erro da própria Igreja de Cristo. Então, resumindo, o sexo foi visto pela Igreja como algo indecente, pecaminoso, quase que uma invenção do diabo, inclusive o sexo conjugal. Esse é o ponto que eu quero enfatizar. Não apenas os solteiros, mas também os casados. Eu separei aqui, depois vou mandar no grupo da nossa igreja, um link com várias pinturas do século XVII, onde os pintores, e um específico, ele pinta vários quadros
onde tem uma entonação sexual, porém mostrando o sexo como algo do diabo. Tanto que os quadros ficaram conhecidos como as diabruras eróticas, ou seja, não apenas cristãos, né, mas muitas pessoas acreditavam que o sexo era algo ruim. Então, o que acontecia, o que estava acontecendo aqui na cidade de Corinto, no verso 1, que levou os coríntios a achar que não era bom que o homem tivesse relação sexual com as mulheres, e novamente vou repetir, não só solteiros, mas também os casados, é um problema, é um mal que se alastrou ao longo da história da igreja e influenciou a igreja por muitos e muitos anos, levando até mesmo casados a achar que o sexo praticamente era pecaminoso e que só deveria ser praticado para colocar filhos no mundo. Pois bem, se por muitos anos na história da igreja as filosofias gregas, os falsos ensinos e a imoralidade sexual das cidades influenciaram o que os cristãos pensavam sobre sexo, hoje em dia não é diferente, tá? Hoje em dia não é diferente. E ainda hoje, século XXI, na nossa geração, o que mais influencia os cristãos a respeito da sexualidade e do sexo não é a palavra de Deus, mas é a cultura, e eu quero te mostrar isso. As três principais influências hoje, se você falar assim, se pararmos para estudar, o que a nossa geração pensa sobre sexo, até mesmo o que dentro das nossas igrejas nós pensamos sobre sexo. As três maiores influências a respeito da sexualidade e sexo na nossa geração hoje, e novamente isso também afeta a igreja, são três principais influências. A primeira é os ensinamentos de Freud e Foucault. Sigmund Freud e Michel Foucault. Eles foram filósofos, foram estudiosos e desenvolveram grandes teorias que influenciam até hoje o pensamento da sociedade a respeito do sexo. Em segundo lugar, a revolução sexual, que nessa série de pregações ainda vou tratar uma pregação especificamente sobre o que foi, resumidamente, a revolução sexual. E a terceira maior influência sobre sexualidade e sexo que nós temos hoje são as músicas, né? São as músicas. E exatamente essa, é quase que uma progressão. Os ensinamentos de Freud e Foucault explodiram na revolução sexual e mudaram uma sociedade, vem mudando através da revolução sexual, o que hoje, consequentemente, influencia as músicas, né? Toda a produção cultural, não apenas a música, e tem influenciado a sociedade e a igreja hoje em dia. Então, em primeiro lugar, quase todo o ensino acadêmico sobre sexualidade é baseado nas teorias de Freud e de Foucault. Então Freud, ele foi um neurologista e psiquiatra austríaco. Freud é conhecido como o pai da psicanálise, né? Inclusive, existe até um bordão popular que diz Freud explica, talvez você já viu isso em algumas músicas. Por quê? Porque Freud foi um grande estudioso e ele desenvolveu várias teorias para explicar várias coisas, né? E de fato descobriu vários aspectos que até mesmo nós cristãos podemos aproveitar hoje em dia. E ele escreveu 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade por volta aí de 1905. Então ele aprofunda a teoria que ele desenvolveu sobre sexualidade e escreve 3 ensaios sobre. Michel Foucault, que viveu de 1926 a 1984, até muito mais próximos de nós, também desenvolveu suas teorias e escreveu o que ficou conhecido como a História da Sexualidade, que são um composto de vários livros, onde ele também desenvolve suas teorias sobre a sexualidade e o sexo. Não vou entrar em detalhes. Se você quiser depois estudar, você vai ver que, tanto baseado em Freud quanto em Foucault, a produção acadêmica, a maioria dos pensadores hoje em dia, eles são influenciados por esses 2 pensadores, principalmente. Tá? Tem outros, mas principalmente esses 2. Então, tudo que especialistas, profissionais, aqueles que vão na Globo, que produzem conteúdos na internet hoje, tudo que eles ensinam, as faculdades, o que as faculdades ensinam, a esmagadora maioria, 99%, é influenciado pelos ensinos desses homens que, só para constar, eram contra o cristianismo. Segundo lugar,
baseado nos ensinos de Freud e Foucault, os pensadores e todos aqueles que produzem cultura, direto ou indiretamente, começaram a basear toda a produção de ideias, de ideologias baseados nos ensinos destes homens. O que explodiu, por exemplo, na Revolução Sexual. A Revolução Sexual foi uma forma de pensamento e um movimento sobre a liberdade sexual humana, desafiando a moral tradicional, mais especificamente a moral judaico-cristã. Atingiu seu ápice nos anos 60, embora este não tenha sido o seu início. Durou aproximadamente até a década de 60, onde teve a principal ruptura foi as relações heterossexuais, com as relações heterossexuais e a monogamia. Então, os principais inimigos da Revolução Sexual era a heterossexualidade, né? O que para eles é essa ideia patriarcal de só existe homem e mulher e só deve haver a relação heterossexual de um homem com uma mulher e até mesmo o casamento de um homem com uma mulher. Então a Revolução Sexual se rebelou contra isso e muito baseado nos ensinamentos desses grandes homens que vieram antes da Revolução. E se você já estudou um pouco a história, posso mandar no grupo da igreja alguns conteúdos, você vai ver que essa revolução sexual começou a desembocar muitas coisas que nos afetam hoje. Toda essa luta, toda essa guerra contra as ideologias de gênero, todas essas teorias de ideologias de gênero, elas são frutos de Freud, de Foucault, revolução sexual. Então vem aqui um efeito dominó até chegarmos ao que nós temos visto hoje. Além disso, principalmente depois da revolução sexual, mudou a produção cultural. Né? E o que eu destaco é principalmente as músicas. Né? A música sempre foi usada para pregar ideias e pregar valores. Eu sempre gosto de dizer que a música prega. Né? Eu gosto sempre de dizer que toda música prega alguma coisa. As músicas elas têm o propósito de ensinar alguma coisa, seja direta ou indiretamente. Né? Seja direta ou indiretamente. Então, quando, por exemplo, nós nos perguntamos qual é o principal assunto tratado nas músicas populares ou mais populares hoje em dia? Você já parou para pensar? É óbvio, tá na cara. O principal assunto tratado na maioria das músicas hoje é sexualidade, é sexo, é relacionamento do homem com a mulher, vários tipos de relacionamentos amorosos e muito especificamente explicitamente sobre sexo. Se você ouvir, por exemplo, funk, né? Se você ouvir o funk, é difícil, é quase que catar agulha no palheiro um funk que não fale de sexo. Então o funk hoje, o próprio funk já é um estilo que está intimamente ligado à sexualidade, à erotização. Isso mesmo, até mesmo quando você vê crianças, sim, crianças cantando funk, quando você vai ver são grandes apelos sexuais. Na verdade, grandes apelos não. É sexo explícito em 99,9% dos funks do Brasil e do mundo também, né? Isso também inclui rapper e podemos dizer também o sertanejo universitário, que é, sim, juntamente com o funk, os dois principais ritmos ouvidos, principalmente aqui no nosso Brasil. E quando você para ouvir tanto os sertanejos universitários quanto o funk mais escrachado, mais explícito sexualmente, mas o sertanejo também. Uns dias atrás eu estava no almoço de família e começou a tocar Ana Castelo, né? Uma música explicitamente sexual. E várias crianças, meu filho, várias crianças lá, tanto que nesse dia eu chamei a atenção do pessoal, eu falei, nossa, que música bacana para um almoço em família, cheio de crianças, hein? Aí eles mudaram lá, enfim. Mas, resumindo, nós vemos que as músicas têm forte apelo e é muito explícito com relação ao funk. Só um exemplo aqui. Eu tenho uma tese, sabe? Uma das bandas de grande sucesso na década de 90, que estourou assim, ó, no piscar de olhos, não sei se você vai lembrar, se é da minha idade pelo menos, foram os Mamonas Assassinas. Fizeram um sucesso, assim, relâmpago, né? Como não era comum na sua época. Só que eu tenho uma tese. Eu tenho uma tese de que se os Mamonas Assassinos surgissem hoje, eles não fariam tanto sucesso. Por quê? Porque a minha tese é de que um dos motivos pelo qual os Mamonas Assassinos fizeram um grande sucesso na década de 90 é porque os Mamonas Assassinos começaram explicitamente a cantar sobre assuntos que eram, vamos dizer assim, proibidos
socialmente na época. Os assuntos que o Mamonas Assassinas começaram a cantar através das suas músicas, se você conhece, você sabe o que eu estou falando, eram coisas que não se cantava explicitamente e sem vergonha lá na década de 90. Então, esse proibido dos Mamonas Assassinas de tratar de assuntos proibidos é o que atraiu muitas pessoas na época. Essa é a minha tese. Por isso que a minha tese é de que hoje eles não fariam tanto sucesso. Por quê? Porque os assuntos que na década de 90 os Mamonas Assassinas começaram a cantar e que foi assim, sabe, era algo, não tô acreditando que eles estão cantando sobre isso, hoje em dia é tão comum. Hoje em dia está em praticamente todos os sertanejos universitários. Hoje em dia está até mais escrachado nos funks. Então, assim, hoje eles não fariam sucesso porque hoje, na minha opinião e na minha tese, eles seriam apenas mais um, né? E essa é a minha tese sobre os Mamonas. Só para você ter uma ideia, um exemplo. Você sabe qual que é a cantora ou artista brasileiro, vamos dizer assim, mais cultuado e homenageado e que mais tem ganhado prêmios, até mesmo internacionais do Brasil hoje? Não sei se vai ser um espanto para você, mas a artista brasileira que, pelo menos o ano passado, que mais recebeu prêmios, até mesmo internacionais, foi a Anitta. Anitta. 2022 dizem que foi o ano da Anitta. Eu tinha a lista aqui, mas eu vou pular, não vou ler não. Se você quiser, você pesquisa aí na internet. Pesquisa aí os prêmios que a Anitta ganhou, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, ano passado. E o ano passado, inclusive, se não me falha a memória, foi um ano em que uma das músicas dela foi pro top mundial aí do mundo, né? Foi, se não me falha a memória, foi para primeiro lugar no mundo inteiro. E se você pesquisar qual é essa música através da qual a Anitta subiu lá pro top número 1 do mundo, é uma música sexual. É uma música sexual. É uma música completamente sexo explícito. E qual que é o meu ponto aqui ao citar ela? É que ela é a artista brasileira hoje, uma das mais renomadas e uma das mais premiadas. Para você ver o nível da produção cultural do nosso Brasil. Para você ver o nível da produção de cultura e dos músicos que nós temos tido hoje em dia. Então, tanto que se você é um artista, seja da música ou de vários outros aspectos, que não se rende a essa cultura sexual, você quase fica no anonimato, você não desenvolve sucesso. Por quê? Porque hoje a nossa sociedade, ela quer isso. Ela quer isso. Podemos dizer que ela quer isso. Porque se a Anitta é colocada lá em cima, é porque a nossa sociedade, ela já está tão saturada e já está tão envolta nessa imoralidade sexual que a Anitta é a nossa artista mundial aí hoje em dia. Então você talvez diga assim, Lucas, você falou que ia falar como que as igrejas são afetadas hoje em dia. Sim, devido a todas essas influências, a igreja evangélica, ela é sim influenciada por essa cultura completamente sexualizada. E eu quero te dar alguns exemplos disso. Da mesma forma como na igreja de Corinto e na igreja de Éfeso, em meio a falsos ensinos, né, seja dos falsos mestres na igreja, em meio às filosofias da época e em meio à grande imoralidade, seja da cidade de Corinto e da cidade de Éfeso, os cristãos foram grandemente influenciados por esse pensamento. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia, consciente ou inconscientemente, os cristãos também têm sido afetados e são influenciados pelos ensinos de Freud, de Foucault, de todos os outros, pela revolução sexual. Sim, a igreja evangélica é afetada pela revolução sexual e sim pelas músicas da nossa cultura atual hoje em dia. E eu quero te dar alguns exemplos disso, de como que, na minha opinião, isso é verdade. Como que a igreja hoje em dia lida com relação ao assunto do sexo e da sexualidade? Da mesma forma como Corinto e Éfeso, os cristãos de Corinto e Éfeso lidaram, indo para os extremos. E o que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, diante de toda essa revolução sexual, diante de toda essa produção cultural totalmente sexualizada, em primeiro lugar,
existem igrejas que no assunto sexo são totalmente liberais e conformados com a cultura. Então a primeira forma como as igrejas são afetadas por toda essa cultura sexualizada e não pela palavra de Deus. Em primeiro lugar é que em muitas igrejas o assunto do sexo é totalmente liberado, é totalmente conformado, adaptado, ou seja, é igualzinho à cultura. E deixa eu te dar exemplos práticos. De forma prática, Lucas, como isso na prática? Em primeiro lugar, os namoros dos crentes hoje incluem o sexo sem menor problema. Nem dos pais e nem da igreja local. Ou seja, os namoros dos crentes hoje em dia, se você é cristão há um tempo você sabe, os namoros entre crente não é quase que em nada diferente dos namoros de quem não é crente. E isso sem o menor problema para com os pais e para com a igreja local, para com a liderança da igreja. Ou seja, os pais dos jovens hoje, pais cristãos, não têm visto nenhum problema de o namoro dos seus filhos serem iguaizinhos ao namoro de quem não é cristão. Entendeu? Eles, pais cristãos que sabem que os filhos já estão tendo relação sexual e para eles está tudo normal. Ah, não, né? Não tem problema não, o negócio é a gente que está aqui sabendo. E também, eu falo por 13 anos de experiência dentro da igreja evangélica e tendo muitos contatos, a liderança da maioria das igrejas também não vê problema nenhum. Sabe, quando fala é de forma bem superficial, não há um discipulado sexual mostrando para os jovens cristãos os propósitos de Deus para a sexualidade. De forma que, na maioria dos casos, é feito vista grossa aos pecados sexuais dentro da igreja, e em muitas igrejas, porque os seus próprios líderes e pastores também estão envoltos em grandes pecados sexuais, então vou dizer de uma forma bem clara, é tudo liberado. Segundo lugar, de forma prática, como que isso é liberado? Os solteiros têm vida sexual ativa. Então eu falei dos namorados, mas os crentes jovens têm vida sexual ativa e muitos deles nem namoram, mas têm vida sexual ativa. Os pastores e líderes solteiros têm vida sexual ativa. Tem muitos pastores e líderes das igrejas que solteiros têm vida sexual ativa. E o pecado do adultério, que é o pecado, e vários outros de moralidade sexual, que tanto cristãos casados quanto líderes das igrejas casados também sofrem. Nós sabemos disso, não é segredo para ninguém, que vez ou outra se você tiver Instagram, tem um perfil no Instagram que é um perfil de fofoca, onde eles lançam lá todos os casos de moralidade sexual e de escândalo dentro da igreja evangélica. O que eu acho que, infelizmente, é infeliz, mas tem o seu espaço hoje em dia para que os cristãos abram os olhos, né, e vejam o que tem acontecido no meio da igreja. Então a primeira coisa é isso. Primeira influência dessa cultura na nossa sociedade é que está tudo liberado. Está tudo, quase que se você olhar para a juventude, para os líderes solteiros, para os casais da igreja, poderíamos também falar até mesmo do divórcio e recasamento, outros casamentos, está basicamente em nada diferente daqueles que não estão fora da igreja. Dizem, e isso é verdade, é comprovado, que até mesmo o nível de divórcio dentro da igreja não é em nada diferente dos que estão fora da igreja. E eu sei que existe muitas pessoas dentro das nossas igrejas que respondem o IBGE falando que é evangélico e não é nada. Nunca nasceu de novo, nunca se converteu. Mas não vou entrar nesse mérito. De um jeito ou de outro, temos tido sim problemas de moralidade sexual em todos os aspectos dentro das nossas igrejas. Agora, a segunda forma de influência dentro das igrejas é o oposto. Se por um lado existem igrejas muito liberais, está tudo liberado, está tudo igual, de um outro lado existem muitas igrejas muito rígidas, que proíbem quase tudo, né? Até mesmo para os casados. Então, como eu disse, da mesma forma como em Corinto, eles já começaram a achar que era bom que o homem não tocasse mulher, seja solteiro ou casado, nós temos igrejas que as coisas é tão rígida, principalmente para até mesmo casados, que não se pode fazer nada, né? E aqui falando especificamente da relação sexual entre casados dentro da igreja. Existem muitos cristãos casados que têm dúvidas sobre o que eles podem ou não fazer na hora da relação sexual, entendeu? Então, muitos, até mesmo esses pastor famoso, muitos perguntam, pode isso, pode aquilo, dentro de 4 paredes, o casal casado cristão pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então existe ainda muito medo da relação sexual em muitos contextos de igreja,
onde eles proíbem não só para os solteiros, mas até mesmo para casados, né? E a justificativa é ser contracultural, é buscar santidade, né? A justificativa para essa rigidez de que, não, deixa eu falar uma forma bem aberta aqui, só pode mamãe e papai, quase que eles voltam àquele ensino lá do início da igreja de que o sexo é apenas para a procriação, né? E como a Igreja Católica por muitos anos ensinou, pode apenas uma posição, né? Então, existem sim essa realidade. E de forma prática, como nós vemos isso? Primeiro ponto, não se conversa sobre o assunto nem entre adultos. Um dos motivos que a gente vê como que esse assunto é um tabu e é quase um assunto que ninguém pode tratar dentro das igrejas, é que não se conversa sobre sexo, nem mesmo entre adultos e nem mesmo entre adultos casados. Se você é adulto, se você é casado, qual a última vez que com um irmão em Cristo, com um casal amigo em Cristo, vocês começaram a conversar sobre relação sexual? E aqui eu não estou falando sobre contar sobre intimidade sexual, não é isso. É conversar sobre o assunto, é marcar um grupo de estudo para ver o que a palavra de Deus diz a respeito do assunto, né? É difícil achar essa maturidade dentro das igrejas hoje. Segundo ponto, pregar e ensinar sobre o assunto é quase que impossível dentro da maioria das igrejas. Não, a gente não pode, porque tem crianças na hora do culto, e aí o pastor fica inibido de pregar sobre sexo na hora do culto porque tem crianças, né? E na escola, as crianças estão fazendo atividade na escola comum, com funk. Como na internet tem muitos aí, não é segredo para ninguém também, né? Os coleguinhas deles estão ensinando sobre sexo, né? Os youtubers que os filhos de crente ficam vendo na internet ensinam sobre sexo. Então, pastores e liderança de igreja ficam inibidos de pregar e ensinar sobre o assunto, e isso perde a contribuição da igreja, da liderança da igreja, em ajudar os pais a, de forma bíblica e madura, tratar do assunto com seus filhos. Entendeu? Então, e aí, como eu disse, se a gente acha, como em toda a história da igreja, desde Corinto, Éfeso, passando pela história da igreja apostólica romana e nos dias de hoje, se a gente acha que não tratar do assunto vai levar a gente para a santidade, a gente está completamente enganado, porque em toda a história da igreja foi justamente o oposto. Quando nós tentamos nos proteger da imoralidade sexual, dos falsos ensinos, não tratando do assunto, aí é que a gente ficou mais sensitivo e mais, vamos dizer assim, vulnerável para pensar sobre sexo como a cultura nos ensina a pensar. Então, se você não debruça na palavra de Deus para ver o que ela ensina sobre sexualidade, sobre sexo, você consequentemente, vai acontecer. Você vai ser moldado pela cultura ao seu redor. Tenha você consciência disso ou não. Terceiro ponto, de forma prática, é que existem muitos tabus sobre o que os casados podem ou não fazer dentro de quatro paredes. Acabei falando desse junto com outro ponto. Então, resultado disso tudo, inconscientemente e consequentemente, ou seja, inevitavelmente, os cristãos são moldados pelo que a cultura ao nosso redor ensina sobre sexo. Sejam eles se amoldando completamente o sexo e a sexualidade conforme a cultura, ou seja, tentando fugir tanto e proibindo tanto que eles acabam, mesmo tentando ser santos, vamos dizer assim, se amoldando à cultura. E se não se amolda à cultura, a falta de maturidade sobre o assunto da relação sexual tem gerado problemas no casamento. Porque, como eu comecei dizendo, o sexo é um dos assuntos mais relevantes para a edificação do casamento. E é por isso que eu estou tratando dele hoje e vou falar dele semana que vem. E ainda é um resumo. Então, como eu comecei citando o Jaime Kemp, ele diz que 30% dos aconselhamentos que ele faz é casais com problemas na área sexual. E grande parte da origem desse problema é porque é um tabu em muitas igrejas. Então, como bem resumiu o pastor Mark Driscoll, a maior parte da instrução sexual dentro da igreja é inadequado. E aqui você entendeu por que é inadequado. É muito raso, sabe? É simplesmente, quase que se resume a não fazer sexo antes do casamento. Isso em algumas igrejas, porque em outras está liberado.
Aí, em outras igrejas, é que quase que dentro de 4 paredes, o casal só pode fazer uma posição, mesmo assim, para ter filhos. Então, como diz o Mark Driscoll mais uma vez, a maior parte da instrução sexual dentro da igreja é inadequado e fora da igreja, a maior parte, 99,9%, é pervertido. E aí ele completa dizendo, felizmente, Deus tem muito a nos dizer sobre sexo e casamento. Então, eu finalizo com isso de forma bem breve. Deus tem muito a nos dizer sobre sexo na Bíblia. Muito. Mas para resumir o que Deus ensina sobre sexo, eu vou resumir em 2 pontos aqui e a semana que vem eu falo mais desse lado positivo. Em primeiro lugar, sexo é uma boa criação de Deus. O sexo é uma das boas criações de Deus. O sexo é bom porque Deus o criou. Então, contrário ao gnosticismo, às filosofias gregas, o sexo, mesmo fazendo parte da questão da matéria, de sendo muito mais, vamos dizer assim, muito mais não, mas pelo menos a nossa primeira visão é de que o sexo é mais carnal, no sentido de envolver o corpo, a carne ali, os desejos naturais que Deus nos criou com eles. O sexo é bom, o sexo não é mau. Primeiro, sexo é bom porque Deus criou. Gênesis 1, 27 e 31. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e se multiplicam. Como? Pergunta simples, raciocínio muito simples. Deus ordenou a Adão e Eva, antes da queda, que fossem férteis e se multiplicassem. A pergunta é, como que nós podemos ser férteis e nos multiplicar se não for pelo ato sexual? Né? Então esse papo que já rolou no meio da igreja de que o sexo nasceu depois da queda é mentira, é balela, porque Deus já instruiu um mandamento para Adão e Eva que fazia parte da relação sexual, cujo o sexo tem grande aspecto e bondade dentro dele. Semana que vem nós vamos ver melhor. E depois de dizer isso, o verso 31 de Gênesis 1 diz que e Deus viu que tudo o que havia feito e tudo o que havia ficado muito bom. E passaram-se tarde e manhã, e foi o 6º dia. Então, quando Deus olha para o fim da sua criação e diz, tudo o que eu criei é muito bom, estava incluído o sexo. Aquilo através do qual Adão e Eva iriam se relacionar, iriam ter o ato sexual, com um dos objetivos, ser férteis e se multiplicar. Tanto que Gênesis capítulo 4 começa verso 1 dizendo, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. E olha o que significa o nome Caim, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Então, Gênesis capítulo 4 mostra Adão e Eva tendo relações sexuais e até mesmo tendo seu primeiro filho, e ela dizendo que com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. Então o sexo é bom porque Deus o criou. Segundo lugar, o sexo é bom dentro do casamento. Amém? Porque nós não podemos inferir do ponto 1 de que o sexo é bom, então até mesmo solteiros podem fazer. Não, o sexo é bom porque Deus o criou, e o sexo é bom, mas ele é bom dentro do casamento. Tanto que nós já vimos naquela pregação, na 9ª pregação dessa série, Sexo para o Casamento, que todo e qualquer tipo de relação sexual fora do casamento é pecaminoso. Então o sexo é algo bom dentro do casamento. Tanto que Deus nos deu um livro inteiro nas Escrituras tratando exclusivamente e inteiramente sobre sexo dentro do casamento, que é o livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. A Bíblia tem 66 livros e um dos 66 é Cantares de Salomão, que é um livro único e exclusivamente sobre a relação sexual entre marido e mulher. Cântico dos Cânticos não é sobre Cristo e a igreja em primeiro lugar. Cântico dos Cânticos, o propósito de Deus com Cantares de Salomão é tratar o assunto do sexo entre o casal cristão que crê nele. Tanto que em Cântico dos Cânticos você vai ter posição sexual, você vai ter desejo sexual, você vai ter, podemos dizer, até mesmo desejos sexuais, fantasias sexuais. Então, claro que está de forma figurada, né? Mas se você estudar o livro de Cântico dos Cânticos, e eu inclusive indico uma série de pregações do pastor Jack,
Pastor Jack do Rio Grande do Sul. Ele pregou o Cântico dos Cânticos inteiro, também tem no YouTube, vou mandar no grupo da igreja, aconselho também vocês verem. Então, ele lá explica, e eu não preciso inventar a roda, ele já pregou, tá lá, como que Cântico dos Cânticos é um livro completamente, exclusivamente sobre a relação sexual entre os casados. Abraham Kuyper, um grande homem de Deus também da história da igreja, uma frase ficou a frase mais famosa dele que ele disse uma vez é: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não possa gritar, é meu. O que ele quer dizer com essa frase? Que todas as áreas da existência, tudo que existe na existência, Cristo diz, é meu, foi eu quem criei. É claro que tanto o diabo quanto nós pecadores podemos desfigurar e distorcer, mas é de Cristo, é de Cristo. É Ele quem criou, e o sexo é um deles. Hebreus 13, verso 4 diz, digno de honra, já preguei esse texto nessa série, digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. O leito conjugal sem mácula. O que é isso? A relação sexual sem mácula. Ou seja, dedução muito simples desse verso. Existe o leito conjugal sem mácula. Existe relação sexual maculada, ou seja, contaminada pelo pecado? Existe. Mas existe sim porque Deus criou o leito conjugal sem mácula. O leito conjugal santo, puro, dentro da vontade de Deus. E o nosso propósito como cristãos, principalmente casados, é buscar conhecer a vontade de Deus a respeito do sexo e da sexualidade, de acordo com o que ele diz na sua santa palavra. Finalizo dizendo, como que nós podemos lembrar do Evangelho falando do assunto de sexo? Tem como, Lucas, lembrar do Evangelho falando do assunto de sexo? É óbvio que tem. O sexo no casamento, nós vamos ver isso a semana que vem, eu vou só resumir hoje. O sexo no casamento é o ápice da união dos cônjuges. Os cônjuges são um só, inclusive um só corpo. Então, o sexo é o ápice da união entre os cônjuges. O ápice quando se casam se tornam um só, inclusive um só corpo. E aquilo que é o ápice, aquilo que é a maior expressão, a maior celebração e que leva os cônjuges a desfrutar dessa união profunda que é o casamento, é o sexo. Então não existe nenhum outro momento em que os cônjuges celebram, expressam e desfrutam dessa profunda unidade que é o casamento do que na hora da relação sexual. Porque naquele momento eles são inclusive um só corpo, como diz a palavra de Deus. Então o sexo dentro do casamento, ele é o ápice. Ele é a maior expressão, ele é a maior celebração. Se você é casado e quer, Lucas, o que eu faço? Qual é a maior atitude que eu posso fazer para celebrar que eu e meu cônjuge somos um só? Relação sexual. Esse é o ápice. Essa é a maior coisa que expressa a união entre os cônjuges. Agora olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, um capítulo antes do verso 7. Eu finalizo com isso. Paulo diz assim, já preguei esse texto também nessa série. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une, eu já preguei sobre esse texto, é a relação sexual. O homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque todo ato sexual ele forma um só corpo. Aí olha o que Paulo diz, porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Então, o que eu quero trazer esse texto? É que quando Paulo está confrontando a imoralidade sexual no meio da igreja, Paulo diz assim, olha, por que vocês vão? Um dos motivos, talvez o principal motivo pelo qual vocês não devem ter relações sexuais com prostitutas,
é que vocês são um só com Cristo. Vocês são um corpo com Cristo. Como que você pode pegar o seu corpo, que é um com Cristo, e se unir a uma prostituta? Você vai pegar o corpo de Cristo, que é o seu corpo, e tornar ele um só com uma prostituta? Ou seja, o que Paulo está dizendo? E aí ele diz assim, porque quem se une ao Senhor é um só espírito com ele. Paulo, entenda o que eu vou falar, tenha maturidade para isso. Paulo está dizendo que a união, quando somos cristãos, quando cremos no Evangelho, nós nos tornamos um só com Cristo Jesus. Nós somos uma só carne com Cristo Jesus. Nós nos tornamos corpo de Cristo. Nós somos membros do seu corpo. Nós nos tornamos um só espírito com Ele. Ou seja, a união daquele que crê no Evangelho com Cristo, ela é plena, ela é total. E aí Paulo, tenha maturidade para entender isso, Paulo diz que inclusive o sexo é um exemplo disso. Se existe algo que poderia nos ajudar a entender como é a profundidade da nossa relação com Cristo, é o ato sexual. Por isso que ele chega a dizer que como que você pode, sendo um com Cristo, pegar esse corpo que é um com Cristo e se unir à prostituta? Você vai unir Cristo com a prostituta? Em outras palavras, irmãos, como podemos lembrar do Evangelho nisso? É que se você crê no Evangelho, se você crê no Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, como Criador do Universo, você é um só corpo com Ele. E da mesma forma que o sexo lembra o ápice da relação dos cônjuges, na Santa Ceia, por exemplo, quando Cristo parte o pão e Ele diz, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, Cristo diz que todas as vezes que os cristãos celebram a ceia, eles estão se lembrando que são um só com Cristo Jesus. Portanto, eu vou te dizer e espero que você tenha maturidade para entender o que eu estou querendo explicar. Da mesma forma que a Santa Ceia, todas as vezes que o cristão celebra a ceia, ele se lembra, e um dos propósitos é esse, se lembrar que ele é um só com Cristo, quando nós praticamos a relação sexual com os nossos cônjuges, nós estamos relembrando, memorando, celebrando o fato de sermos um só com o nosso cônjuge. Portanto, se você quer edificar o seu casamento, o sexo é muito importante para isso. É muito importante. É uma das coisas mais importantes para a edificação do seu casamento. Aplicações práticas para solteiros e casados, e nós vamos orar. Para os solteiros, em primeiro lugar. Primeiro lugar, não se amoldem à cultura. Sigam a vontade de Deus para a sexualidade. Lucas, eu não sei o que Deus me diz sobre a sexualidade. Então, continue nessa série de pregações nossa, mesmo não sendo casado, ouça as séries da Igreja Esperança que eu indiquei e do Pastor Jack e se prepare para o seu futuro casamento e leve a sério o que Deus trata, o que Deus ensina sobre sexualidade. Segundo lugar, aprenda o que Deus diz sobre a sexualidade para o seu futuro casamento, para que o seu futuro casamento seja sem mácula. Então, Lucas, eu sou solteiro. Por que eu vou ouvir sobre sexualidade, sobre sexo? Para que você aprenda e já entre no casamento sabendo. Simples assim. Terceiro lugar, estamos no meio de uma guerra cultural. Permaneça fiel à cultura do reino de Deus. Então, seja contracultural de verdade. Seja contra a cultura. Não ceda à cultura e permaneça fiel ao que Deus nos ensina. E, acima de tudo, celebre, desfrute e esteja plenamente satisfeito na união que você tem com Cristo Jesus. Lucas, eu ainda não sou um com o cônjuge porque eu não sou casado. Então, até lá, desfrute da união que você tem com Cristo Jesus. Porque a união com Cristo Jesus pode satisfazer tudo na sua vida. Aos casados, não se amoldem à cultura, o mesmo que eu disse para os solteiros, e não tenham medo do sexo. Não se amoldem à cultura e não tenham medo do sexo. Segundo lugar, busquem conhecer a vontade de Deus para o sexo no casamento e desfrutem muito. Amém? Ouça a pregação a série de pregações em cânticos do Pastor Jack e desfrutem muito sobre a relação sexual no seu casamento e você vai ver que seu casamento vai melhorar em muito. Terceiro lugar, estamos no meio de uma guerra cultural, permaneça fiel à cultura do reino de Deus. Também, casados, não cedam à pressão da cultura ao nosso redor. E por último, acima de tudo, que cada um de vocês, cônjuges, celebre, desfrute e esteja plenamente satisfeito na união que você tem com Cristo, nosso noivo. Porque se você, mesmo você casado, se você não estiver plenamente satisfeito e desfrutando em primeiro lugar da união que você tem com Cristo Jesus, isso também vai gerar problemas
na forma como você desfruta da união que você tem com o seu cônjuge. Então, esteja plenamente satisfeito com a sua união em Cristo Jesus. E também o seu casamento vai ser edificado e abençoado. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ajudou a tentar mostrar aos irmãos e a todos que ouvirem essa pregação um pouco de como que a cultura tem, desde o início da tua igreja, desde a cidade de Corinto e Éfeso, influenciado os cristãos e a igreja sobre o sexo e a sexualidade. Deus, a minha oração é para que tanto solteiros quanto casados, ao ouvir isso, busque colocar em prática tudo que foi ouvido, esteja mais atento e mais consciente da guerra em que estamos, das mudanças em que estamos passando na nossa geração, e que eles possam não apenas buscar aprender cada dia mais, mas serem fiéis ao que o Senhor ensina sobre sexo e sexualidade. Que possamos, acima de tudo, desfrutar da união que temos com Cristo Jesus, celebrando-a para que possamos estar plenamente satisfeitos nele. O que nós pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Deus os abençoe. Até semana que vem no culto presencial na nossa igreja. Deus abençoe.